E convidando então para estar conosco aqui, sem mais delongas, a respeito do nosso querido irmão Rossandro Klinger, que veio aí agraciar o nosso encontro com a palavra tão sempre muito bem-vinda, sempre muito coerente, aprendendo muito com ele. Então o convido ao palco. Pode subir aqui, Rossandro. Boa tarde a todos e a todas. Vou pegar aqui para ficar melhor. É um prazer muito grande estar aqui pela primeira vez em Tuiutaba para falar dessa temática, mas eu queria fazer um alerta antes para vocês. Queria que a gente fizesse um acordo de caridade recíproca. Concordam comigo? O acordo é o seguinte: se vocês ficarem com raiva do que eu vou dizer, e eu acho que algumas pessoas vão ficar, a culpa não é minha. A culpa é de Jesus. Então, se vocês quiserem tomar satisfação, vocês fazem uma prece mais tarde e perguntam para ele por que ele falou tudo isso. Concordam comigo? Eu acho que o clima de fraternidade, de alegria, que nos une a todos nós espíritas, nos encontros no Brasil e no mundo, a música, esse evangelho redivivo, realmente aquece os nossos corações. Mas não há como negar que nós estamos passando por um momento muito complexo da história humana. Não há como não perceber a dor que campeia a terra neste momento. E não se preocupem, porque eu não vou deprimi-los falando sobre crise política brasileira. Eu estou falando aqui de algo muito maior. É nós que sabemos e temos o entendimento do que está se passando e muitas vezes ignoramos a seriedade do momento grave pelo qual passa a história humana. Hoje em dia, pesquisadores de todas as áreas tentam entender o que está acontecendo no planeta. É difícil imaginar que um continente tão conflagrado em guerra e que ergueu muros para separar uma cidade e um povo, como foi o Muro de Berlim, hoje faça vistas grossas à multidão daqueles que tentam sobreviver à guerra e procuram encontrar na Europa um canto para ficar. E todos os dias nós temos o desprazer de ver pessoas morrendo afogadas, especialmente a fotografia daquela criança que chamou a atenção do mundo inteiro na praia, como se estivesse dormindo, tentando voltar para um lugar seguro. Ao mesmo tempo, enquanto as tragédias coletivas acontecem, nós percebemos também no cotidiano das nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos casamentos, do ambiente de trabalho, dentro dos movimentos religiosos e da nossa doutrina, um significativo nível de conflito entre as pessoas. Ao mesmo tempo também percebemos uma perturbação geral na ordem das vidas pessoais, e enquanto a própria Terra se movimenta nas transformações, cada habitante dela, encarnado ou desencarnado, também tem feito isso. Todos nós vivemos no momento anunciado pelo Evangelho. Todos nós temos uma informação que o mundo acadêmico não tem, que passamos por uma crise de proporções históricas, a maior crise da história humana, que irá nos levar a uma outra condição de status civilizatório e espiritual, mas que não acontecerá sem custos, e que não acontecerá a contento sem a colaboração de cada um de nós, que não está aqui hoje, que não foi chamado por Jesus para reencarnar no Brasil, a convite de Ismael, para ignorar a dor e apenas fazer coro à desgraça e passar a ideia de pessimismo, de tristeza e de desesperança que toma conta das almas da pátria do Cruzeiro. O que mais a gente recebe nos WhatsApp da vida são comentários críticos e piadas sobre o Brasil e sobre os mandatários temporais deste país, esquecendo nós
de que quem governa a terra é Jesus. E que todos os mandatários são temporais. E que esses irmãos que se equivocam hoje necessitam muito mais de nossa colaboração, de nossa prece, de nosso apoio. Porque alguém que quer trabalhar na obra de Jesus, alguém que quer fazer a diferença na história do seu povo, deve deixar de ser apenas um crítico quanto mais, para ser alguém que reconhece os problemas, porque não é cego e percebe que há problemas, mas reconhece os problemas, propõe soluções e participa dessas soluções. O que nós iremos falar hoje aqui é sobre céu e inferno como estágios de consciência. E eu vou começar e vou terminar com a mesma frase. No momento como esse da história humana, em que os corações parecem desesperançados, desbussolados, sem ter para onde ir, continuamos a ter no Evangelho do Cristo e na sua própria imagem a segurança e a esperança que tantos nós buscamos. Mas na Divina Comédia de Dante Alighieri, esse escritor que dá a nós hoje os contornos imagéticos do que seria o inferno, o céu e o purgatório, na sua obra conhecidíssima da literatura mundial, em que ele, capitaneado por o poeta grego Homero, visita essas três instâncias, o céu, o inferno e o purgatório, vai revelando nelas certas condições físicas que depois são retratadas naquelas imagens clássicas de céu, de inferno, e que depois nos levam, com a doutrina espírita, à condição de entender que lugares geográficos para a dor eterna não existem, mas dentro de nós existe a dor ou a felicidade, conforme nós queiramos sentir ou expressar. Mas é interessante que quando Homero vai chegando com Dante na entrada do inferno, a primeira frase que ele lê no portal é: aqui entrarão os que perderam todas as esperanças. Mas ele diz uma coisa mais chamativa para Homero, que faz ecoar e ressonar com o que está dito no Apocalipse de João. Homero diz a Dante: no inferno, os lugares mais quentes são reservados àquelas pessoas que se mantiveram neutras em tempo de crise. Eu vou repetir, para a gente refletir. No inferno, os lugares mais quentes são reservados àquelas pessoas que se mantiveram neutras em tempos de crise. E no Apocalipse de João está escrito: porque não és nem quente, nem frio, hei de vomitar-te. Olha o peso da assertiva. Porque não és nem quente, nem frio, hei de vomitar-te. Isso dá a clara indicação de que o Evangelho de Jesus é uma carta viva para a ação, para um comprometimento histórico, para que a gente não pense que o Evangelho de Jesus é uma experiência de fim de semana na qual a gente vai para o culto, para a missa ou para o centro espírita tomar um passe e se sentir bem, ouvir o Evangelho, vir para o Cometrim, e no dia que volta a trabalhar, a gente se comporta com a mesma indecência, com a mesma incompetência, com a mesma falta de compromisso, com a mesma falta de ética de qualquer pessoa que nunca ouviu falar em Jesus. É nós chegarmos no lugar onde é o altar do nosso serviço e executarmos com a dignidade que o Mestre espera, porque a transformação do mundo não vai acontecer nas instituições espíritas, mas em todos os lugares. Que aqui esteja sendo forjada a nova geração de políticos do Brasil. Porque se nós acharmos que a política é só o lugar dos maus, nunca os bons vão para lá. Que nós possamos nos comprometer a executar o Evangelho naquele princípio que Francisco de Assis nos diz muito claramente. Devemos viver o Evangelho todos os dias, em todos os lugares. Quando necessário, devemos usar palavras.
Olha que enfático que ele diz para nós. Devemos viver e pregar o Evangelho todos os dias, todos os lugares. E quando necessário, usarmos palavras. O que faz as pessoas viverem na condição infernal, que as tira o sono muitas vezes e as arroja numa depressão que vai tomar remédio para sobreviver, é uma consciência acusando a si mesma para se retificar. E esse é um sintoma permitido pelo alto para que chame a nossa atenção para a necessidade de mudar o roteiro. É como um alarme. Gás de cozinha, o gás metano, ele não tem cheiro na verdade. Mas os especialistas colocam um cheiro para que a gente sinta que algo está errado. O cheiro denuncia que o gás está escapando. Senão nós não sentiríamos, o gás escaparia e quando a gente acendesse a luz da cozinha haveria uma explosão. Assim as doenças do corpo e da alma são o cheiro que denuncia que alguma coisa está errada, nos chamando para a gente reconfigurar o nosso estado de condutas, a nossa forma de viver e proceder no mundo. Quem somos nós espíritas no Brasil? Somos aqueles falidos de outrora que recebeu uma nova oportunidade do Cristo para desta feita agir diferentemente e fazer do Evangelho uma carta viva no nosso cotidiano e não uma experiência de fim de semana, para que a gente seja mais do que um mero simpatizante da mensagem de Jesus, a gente entenda que Ele que tem um compromisso conosco, espera que a gente tenha um compromisso com Ele. E para que o quadro das coisas mude, é preciso que a gente deixe de apontar para fora e comece a enxergar dentro a grande necessidade de mudança. Se tem uma coisa que é alvissareira, esperançosa, neste momento pelo qual o Brasil passa, por exemplo, é ouvir das pessoas a seguinte questão: não adianta mudar os mandatários temporários do poder se o povo que elege essas pessoas não mudarem suas condutas no cotidiano ético de suas vidas. Se nós estamos sentindo isso, se nós estamos almejando isso, é porque finalmente a gente entendeu que o Evangelho de Jesus não é para mudar os outros. O Evangelho de Jesus é para mudar a gente. E a gente pode até dizer, mas como mudar um país como este? A história humana, vamos recordar, nunca foi mudada pelas massas. A história humana sempre foi mudada por um pequeno grupo que viu mais além e que resolveu influenciar as massas. A história humana foi mudada por 12 homens seguindo um. E que até hoje reflete nas nossas existências. A queda da Bastilha na França foi um grupo que pensou diferente e ousou derrubar o poder e criar o liberté, égalité, fraternité. Na história humana, em todos os momentos, é um pequeno grupo que passa a influir, porque vai mais além, muda sua conduta, se inspira num patamar de ética mais transcendente e resolve influenciar e ajudar aqueles que ainda estão cegos naquilo que Joana de Ângeles vai nos dizer, consciência de sono. Vive apenas para sexo, alimentação e sono. Aqueles que conseguem ir mais além, se projetam no futuro e percebem o compromisso que têm com o tempo. E quando adentramos a essa doutrina, Evangelho Redivivo de Jesus, e percebemos que aqui não existe objetivo de salvação pessoal. Eu sei que muitos de nós vêm de outros campos da fé cristã e temos uma tendência de reproduzir aqui aquilo que a gente visualizava lá. Então, para muitos espíritas, há uma apenas substituição. O inferno vira umbral e o céu é uma espécie de alfaville chamada Nosso Lar, que você pensa que fazendo campanha do quilo, sopão e esde vai conseguir um lote, financiar uma casa e morar lá com veneranda. Lamento informar que a doutrina espírita não tem como objetivo salvar a nossa vida pessoal. A doutrina espírita nos convida para que a gente faça parte de um processo de redenção da humanidade. Porque esta aqui é uma nave. E enquanto um filho do Cristo chorar, ela não embarca para o rumo do futuro. Portanto, não adianta cercar a sua casa com cerca elétrica, blindar o seu carro, enquanto o resto da humanidade sofre. Porque um dia você desce do seu carro. Certa feita, eu fui comprar comida chinesa
E não sei se vocês já viram que comida chinesa tem um biscoito. Já viram? E sempre tem uma frase positiva. É um biscoito da sorte que os chineses chamam. E sempre tem uma frase positiva. E nesse dia eu estava em Recife. E assim saiu a frase: hoje você terá um encontro inusitado. Aí eu fiz, uau, o que será? Já sou casado? O que é que pode ser de inusitado? Eu abri o carro, entrei numa farmácia e eu fui assaltado. Levaram meu celular, minha carteira. Perdeu, mano, perdeu, velho, perdeu, tira aí, velho, perdeu, mano. 2 vítimas sociais de 16 anos, com armas na nossa cabeça, ameaçaram, chutaram pessoas e levaram tudo que a gente tinha. E eu concluí, de fato, foi um encontro inusitado. E a grande questão é, ficar com ódio do que aconteceu ou se perguntar, com a minha contribuição, para que no meu país, ao invés de um jovem de 16 anos pegar uma arma para roubar coisas e depois destruir a sua própria vida usando drogas, ele esteja num cometrim sendo evangelizado? Como é que eu faço para sair da indiferença de ficar apenas estudando essa doutrina e vou vivenciar essa doutrina para sair da zona de conforto e vou resgatar as almas dessa periferia moral que existe no mundo? Porque a periferia física é muito fácil de ser identificada. Você chega, vê uma pequena casa, leva uma sopa, uma campanha do quilo, faz um ESD lá, você faz um bazar, leva roupas, mas depois você não tem compromisso com aquelas vidas. Depois você no cotidiano do seu trabalho não tem compromisso com o que faz, mas diz ser um seguidor do Cristo. O céu e o inferno existenciais são as experiências que sentimos pelo compromisso ou descompromisso com a mensagem de Jesus. Quando Kardec começa a construir este livro, que faz 150 anos, ele nos traz com detalhes jamais trazidos na história da teologia do mundo, o que acontece em detalhes com os espíritos felizes ou desditosos, que revelam suas dores ou alegrias do outro lado, mediante o que fizeram, e não a fé que professaram. A felicidade dos espíritos que se manifestam para falar em o céu e o inferno, ou a infelicidade, não tem a ver com a fé que professavam, tem a ver com a conduta cotidiana que exerciam, que viviam as suas vidas. Portanto, se nós queremos mudar o estado das coisas e da nossa existência, nós temos que finalmente repensar a forma como nós estamos conduzindo a nossa vida. Nós temos que repensar a forma como nós estamos vivenciando esse evangelho no nosso cotidiano. Quando nós pegamos o que é dito em Lucas por Jesus na transcrição do evangelista, no capítulo 17, versículo 20 a 21, nós percebemos que o próprio Cristo já deixava claro que não existia um lugar físico onde haveria o céu e o inferno, mas sim um lugar de interioridades. Interrogado pelos fariseus, isso está em Lucas no capítulo 17, versículos de 20 a 21, interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com coisa visível à aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, veja só, o reino de Deus está dentro de mim. Então, qual é a minha tarefa se eu vivencio este reino? É exteriorizar esse reino para os outros. Ele faz uma proposta para a gente que no primeiro momento parece assim meio estranha. Jesus diz assim: eis que eu vos envio como cordeiro em meio a lobos. Quando eu li isso assim, eu fiz, pô Jesus, que barbaridade. Os pobres dos cordeirinhos, ser tudo trucidado por esses lobos ferozes do mundo. Essas almas ainda incapazes. Quando eu comecei a ler Emmanuel analisando essa mensagem, Emmanuel é um dos mais excelentes comentadores do Evangelho da história humana. Daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, quando a doutrina espírita for o alvo da humanidade, as pessoas vão aprender português para entender a análise exegética de Emmanuel do Evangelho. É só você pegar um trecho de Pão Nosso, de Vinha de Luz, que você tem noção do que essa alma consegue extrair de uma frase do Evangelho.
E ao ler Emmanuel analisando essa passagem, eu entendi que a proposta é outra. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, que nós, os cordeiros, já obedientes ao Evangelho do Reino, devemos inspirar os lobos para amansá-los. Mas essa inspiração vem de um compromisso com a dor humana e não de um afastamento. Nós não somos aqui uma raça de eleitos, espíritos superiores. Eu sei que quando a gente entra no centro espírita a primeira vez, pelo menos eu tive essa impressão, eu achei que todo mundo era luminoso. Eu entrei, tinha uma pessoa entregando uma mensagem com a voz doce: seja bem-vindo, querido irmão. Receba essa mensagem, que o mestre lhe abençoe. Né? Aí eu entrei naquele ambiente com aquela música clássica tocando, saiu do forró, saiu da música sertaneja. Aí estava lá um Nando Cordel suave tocando, uma pessoa faz a prece, aquela voz doce, eu digo, é um espírito de luz, eu estou no lugar errado. Aí vem um expositor, começa a falar, aí ele já está lendo Emmanuel e começa a mudar o linguajar do português, aí em vez dele fazer, entretanto, todavia, porém, ele faz debalde os acontecimentos do mundo. Eu faço, eu estou no lugar errado, aqui só tem espírito de luz. Basta ficar mais 10 dias que você começa a observar que ali é o lugar certo para todos estarem. Eu vim para os que estão doentes. E você entende que você está internado no mesmo hospital. E que aqueles que julgam que são médicos são as almas mais necessitadas de Evangelho. E aí você fica empolgado. Porque você descobre uma coisa fantástica nesse hospital Centro Espírita do Cristo. É que nesse hospital, o doente entende que a única forma de se curar é parar de chorar a própria dor, se erguer para cuidar de quem está ao leito do lado. E este é o grande remédio que nos tira do inferno da infantilidade de se achar a vítima do mundo, e coloca aquela aguinha na boca do filme de André Luiz, do romance, e em silêncio passa a ver a dor do outro e a ajudar. E ao final de um único dia, percebe como nossa vida é abençoada. E ao invés de ser o infantil ingrato que apenas pede e chora, se torna alguém que colabora e entende o papel que tem na tarefa do Evangelho. Para que nós possamos experimentar esse céu, devemos escutar Jesus quando nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Esse convite é fantástico, não é, gente? Diga aí. Em meio a um mundo tão louco, a propostas tão desnorteadas, ouvir assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei. O problema é que tem gente que faz essa leitura para aí fecha a Bíblia. Aí faz, Jesus vai me aliviar. Eu vou continuar sendo equivocado. Eu vou continuar fazendo tudo errado, mas no fim de semana Ele vai me aliviar. Jesus é um limpol. Você peca, Ele limpa. Você peca, Ele limpa. Você peca, Ele limpa. Conselho: abre novamente o trecho e continua a leitura, porque ele diz: vinde a mim todos vós que estáis fracos e cansados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou brando e pacífico de coração. Então essa leveza não vem dele gratuitamente. Vem inspirar-se nele para exercer a brandura e a passividade do coração. E assim eu saio do inferno do ressentimento, da falta de perdão, do milindre, do discurso de vítima, do coitadinho que só pede: eu quero passe, eu quero cura, eu quero tudo, mas não quero fazer nada. Parando de chorar e de só pedir, ele passa a agir e entende que quando a gente age no bem, o bem investe em nós. Por que alguns de nós preferem continuar no inferno? Vocês sabiam que a coisa mais chocante, descoberto pela psicologia, nos estudos do comportamento humano, é entender o masoquismo? Porque tem pessoa que gosta de ser infeliz. Uma vez chegou um paciente me contando o seguinte:
Eu quero sair da casa da minha mãe porque eu não aguento, ela só reclama. Tudo para ela é negativo. Ela só fala coisa ruim. Para ela nada vai dar certo. Ela tem aquele discurso de graça, nem injeção na testa. Comigo nunca acontece nada. Eu nunca ganhei uma rifa. Aquele discurso de uma pessoa amarga. Eu não aguento, vou sair de casa, tal. E ele contou para as irmãs dele que queria sair de casa. E ele me contou isso. Ela sofre demais. Tem hora que eu tenho pena dela. Eu disse, não, ela não sofre muito não. Ele fez, não, ela gosta disso. Ele, tu é louco? Não, é sério, ela tem um prazer nisso que você está pensando que é sofrimento para ela, ela tem prazer. Aí ele fez, psicólogo é um bicho muito doido. A pessoa vinha aqui para dizer que a mãe está sofrendo, e o idiota dizer na cara da gente, e o cara pagando, que a mãe da gente gosta de sofrer. Ele ficou irritado comigo. Aí ele conversou com as irmãs sobre essa história. As irmãs falaram para a mãe, e a mãe deixou de reclamar, com medo dele sair de casa. Como ele é muito rico, a família toda é muito rica, quando foi no aniversário, ele disse, mamãe, a senhora quer um apartamento novo, quer um carro novo, quer ir para a Europa, quer uma joia, quer o que de presente? Aí a mãe disse assim, meu filho, você quer me dar um presente mesmo? Eu posso pedir de coração? Pode. Deixa eu reclamar da vida? Aí ele chegou no consultório e disse, mas rapaz, tu estava certo, minha mãe gosta. Ela tem prazer em reclamar. Por que algumas pessoas têm prazer em reclamar? Porque algumas pessoas sempre estão incorporando no centro, sempre estão tomando passe, sempre tem que estar sendo socorrida. Venha fazer evangelho, reze por mim, nem para rezar por ela presta. Por quê? Já se perguntaram? Eu não estou falando aqui numa hora grave, em que um irmão nosso cai, e não deveria nem precisar pedir o nosso socorro. E a gente deveria lá estender a mão, o evangelho, socorrer e dar paz. Mas faz isso numa crise. Eu estou falando daqueles que fazem isso a encarnação toda. Que é mais complicado, né? Eu chamo de urucubaca. É aquela pessoa que quando vai chegando você faz, vixe Maria, olha quem está chegando ali, Jesus. Eu sei que vocês não conhecem, a gente é assim, obviamente, que não tem aqui no Triângulo Mineiro, a gente é assim, né? No movimento espírita. Mais uma vez, eu não estou falando dos nossos irmãos que pontualmente, como nós, em algum momento da vida cai e não precisaria pedir socorro e deveria ser ajudado. E aproveito para dar um recado ao movimento espírita, que vejo isso em várias casas. Irmão que às vezes fazem uma palestra, ou fazem parte da mediúnica, ou que fazem evangelização infantil, e que em algum momento da vida caem, se entristecem, se enfraquecem, e que viram dálites, e que nunca mais podem voltar a fazer a tarefa, e são abandonados. Como se nós não fôssemos pessoas que a qualquer momento pudéssemos também cair. Médios que nunca mais podem voltar à mediúnica porque um dia se obsediou, como se os outros, ao recusar o retorno daquele irmão, não tivessem coletivamente obsediados. Pela total demonstração de falta de fraternidade mínima, de recolher uma alma que caiu, mas que quer se reerguer. Mas eu não vou tocar no tema. Bola para frente. Porque alguns querem permanecer na fraqueza. Porque alguns só querem pedir. Sabe por quê? Porque vítima não tem compromisso com a própria vida nem com a mudança do mundo. O discurso de vítima é altamente conveniente. A vítima só pede, nunca dá, nem mesmo a si. Mas o Cristo está chamando a gente para o BOPE, para um treinamento ostensivo, de preparação de forjar a armadura que Paulo descreve, o capacete da justiça, a espada, o escudo, para que a gente vá para esta guerra e vença, porque o bem é quem impera no mundo que Deus comanda, e o mal provisório daqueles que um dia serão anjos, que um dia serão luz, que um dia serão exemplos a serem seguidos. Muitos desses irmãos que a gente critica, um dia, como nós já fomos errados, um dia estarão aqui buscando o Evangelho de Jesus. Precisamos então agir. Precisamos então sentir essa paz. Precisamos então sair da zona de conforto e forjar em nós a atividade do Evangelho. Muitos irmãos nossos vivem apenas a visualizar as notícias, sem se perguntar como eu posso fazer para mudar a história do mundo. Como eu posso fazer para mudar a história da minha cidade.
da escola onde eu trabalho, do lugar onde eu trabalho, da minha família. Como eu posso fazer para inspirar e fazer parte da regeneração? Afinal, o planeta Terra não se regenerará. A única coisa que pode se regenerar são os habitantes do planeta Terra. Nós nos regeneraremos e então a Terra coletivamente sentirá a mudança de nossas atitudes. E aí a paz tão desejada, a suavidade tão balsâmica prometida por Jesus, será sentida no momento em que nós agirmos com brandura de coração, mas com iniciativa. Nós precisamos ser aquele aluno proativo. Vocês, quem é professor aqui, por favor, levante a mão, por favor. De escola pública. O que foi que você fez na encarnação passada para merecer isso? Me diga. Eu não sei o que você fez, mas eu sei por que você foi escolhido para dar aula em escola pública. Porque Jesus só confiaria uma tarefa dessa a pessoas realmente devotadas ao seu evangelho. Parabéns. Só espíritos devotados ao evangelho de Jesus se submetem a dar aula num país que não reconhece a educação, nem muito menos o educador. E que apesar disso, serve. Meus parabéns, meus irmãos. Mas nós devemos nos perguntar, a nossa tarefa de estarmos aqui, a nossa tarefa de fazermos a mudança, é sermos proativos. E eu falei de professor porque todo professor sabe que numa sala de aula, e aí a gente também foi aluno e vai lembrar disso. Numa sala de aula, classicamente, nós temos 3 tipos de alunos. Os proativos, os reativos e os nem-nem. Numa turma de 50 alunos, 5% são proativos. Eles fazem mais do que o que você pede, antes que você peça. E antes de você terminar a pergunta, ele já está com a mão estendida. Feito Hermione de Harry Potter. É uma proativa a bichinha, não é? 5 alunos. 30 são reativos. Só faz o que você pede, quando você pede, sob a ameaça de uma prova. E os outros 15, como dizem nossos irmãos evangélicos, só Jesus na causa. Porque eles são a geração nem. Nem estuda, nem trabalha, nem quer nada com a vida. Ora, quem muda? Aqueles que têm iniciativa. Sabe o que chama a atenção no Evangelho de Jesus? É ele em busca de quem tem iniciativa. E o mais interessante é que quem tem iniciativa são aquelas pessoas que a gente nem queria chegar perto. O que chama a atenção de Jesus são as pessoas que o buscam, com um propósito de mudança. Observe algumas cenas. A mulher que estava sangrando, a multidão inteira tocando nele, com certeza a maioria querendo cura. Eu quero a cura, mas só uma de fato queria. Só uma queria sair do inferno da doença para a cura. O resto queria continuar sendo vítima. Muitos tocaram nele, mas só uma parou de sangrar, chamou a atenção dele. Oxê, quem foi que me tocou? Aí os discípulos devem ter dito, ô Jesus, peraí, tá difícil, né? Tá todo mundo pegando em tu, como é que eu vou saber quem foi? Não, mas uma me tocou diferente porque eu senti sair poder de mim. Porque ela queria deixar de ser vítima para ser curada. Zaqueu. Imagina a cena de Zaqueu. Como é o nome da principal rua aqui de Itubiaia? Como é o nome da principal rua? 2 Torres? 22. Quando a gente está... 2 Torres. Da distância que eu estou, ficou 2 torres. Ele fez assim, eu vi 2 torres. 22, quando a gente está marcando o bingo lá na Paraíba, faz 2 patins na lagoa. É 22. Pronto. Imagina a situação. Está lá Jesus passando na rua 22. A multidão para vê-lo. Porque ele tinha 32 anos já. Aquela multidão para observá-lo. Ele já era uma espécie de celebrity person da Judeia. Todo mundo queria fazer um selfie com Jesus na época. Certo? Era chique. Mas tinha um homem chamado Zaqueu, que era... Quem era Zaqueu?
Vamos imaginar que um cidadão aqui da cidade, e a cidade passa pela seguinte situação. Essa cidade é invadida por Campinas, lá de São Paulo. E aqui tem um administrador, e toda a população dessa cidade, do Triângulo Mineiro, trabalha para pagar 50% do que tem para Campinas. E quem cobra esse imposto é Badinho. Como vocês sentiriam ao olhar para ele? Ele é um cidadão da cidade que está cobrando imposto para o invasor. Ele era amado? Era odiado. Imagina esse Zaqueu. Jesus vai passando na rua 22, e não nas duas torres. E Zaqueu, que é baixinho, segundo a narrativa do Evangelho, tenta vê-lo. Quando ele tenta passar na multidão, que a multidão olha para ver quem está, fazendo assim para passar, que vê que é ele, o que é que faz? Sai, miséria, nojento, cobrador de imposto. Tu lá merece ver Jesus, miserável. Empurra. Sabe o que é que faz uma pessoa que tem autoestima baixa? Vai para casa chorar. Ninguém me ama, ninguém me adora, ninguém me chama de meu amor. E vai cantando, ai, me not dog no. A vítima. Zaqueu não. Eu quero ver esse homem. Ninguém me deixa passar, mas eu vou ser proativo. Eu não vou desistir. Vi uma árvore, um sicômoro, árvore típica da região, subiu em cima. E veja, Jesus ia passando com um monte de gente lá, ele olha para aquele baixinho lá em cima. E diz, eu vou comer na tua casa, desce daí. O que chamou a atenção em Zaqueu? Proatividade. Eu quero mudar. Eu deixei de ser vítima. Deixei do discurso de coitadinho. Cansei de errar. Eu quero mudança. Por que o filho pródigo é abraçado e comemorado, embora achasse que não merecesse quando volta para a casa do pai? Porque ele errou, porque ele perdeu tudo, porque ele apostou errado, porque ele investiu em pessoas que não amavam ele, porque perdeu tudo e a todos, e entendeu e quis mudar. E quando ele volta, ele é abraçado e festejado. Tem um ditado oriental que diz que quando a gente dá um passo em direção a Deus, ele dá 1000 em nossa direção. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. Pelo menos o primeiro passo. Faz a tua parte, que o céu te ajudará. Olha só, dê o primeiro passo. Nós somos chamados para sermos os filhos trabalhadores da última hora, proativos do Evangelho. Nós somos chamados para, no cotidiano das nossas vidas, exercer a dignidade de nossas tarefas. Vocês conhecem o Salmo 100? Conhecem ou não? Se eu disser a primeira estrofe, vocês dizem? Celebrai com júbilo ao Senhor. Estamos precisando de mais Haroldo Dutra em Severino Celestino. Celebrai com júbilo ao Senhor. Olha só. São 150 salmos. Desses, 105 são de Davi. 14 da família Sé. E alguns outros de reis também conhecidos. Mas o Salmo 100 e alguns outros não tem um autor conhecido. Mas o Salmo 100 ou 99, conforme a tradução que você esteja da Bíblia na mão, diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servindo a Deus com alegria e apresentando-se a Ele cantando. Aí você termina de ler, para que essa fúria todinha? Né? Por que celebrar a Deus com alegria, apresentar-se a Ele com júbilo e cantando? O salmista conclui dizendo, porque Deus é bom, eterna é sua bondade e sua fidelidade dura de geração em geração. A pergunta que não quer calar, onde eu celebro com júbilo ao Senhor? No centro, no final de semana? No culto, na missa? Se eu sou um professor que tenho que chegar de 7 horas na escola e saio e chego às 7h30, que tenho que sair de 11h30 e saio às 11h, todo dia eu roubo como um grande corrupto 1 hora
do dinheiro do povo que paga meu salário e que talvez tenha como único lugar de redenção na existência a aula que eu dou naquela escola, porque tem pais descompromissados e falidos. E eu saboto o destino dessas crianças pelo meu descompromisso moral. Mas no final de semana, eu celebro a Deus. Se eu sou um servidor público e tenho estabilidade pública do meu emprego pelo concurso que eu estudei, ralei para passar, parabéns, foi mérito seu. Enquanto quase 8 milhões de brasileiros agora estão desempregados, e você não trabalha o tempo inteiro do expediente que você deveria trabalhar, e você só reclama por melhorias, mas não presta um serviço de qualidade ao povo que te paga, você é um corrupto. E depois, quando está vivendo um inferno pessoal, se pergunta a Deus, o que foi que eu fiz? E dos céus vem um grande silêncio, porque a consciência desperta quando a gente está pronto. Eu pedi a um amigo da Nova Zelândia, que está morando na minha cidade, que começou a trabalhar, para ele descrever para mim, as pessoas aonde ele trabalha, quanto tempo trabalham. Ele disse, por quê? Não, porque você é de outro país, eu queria ver como é que você, que é de outro país, vê um trabalhador aqui. Aí ele, está certo, quantifica as horas de fato de trabalho. Ele depois mandou um relatório para mim. Aonde eu trabalho, as pessoas recebem por 40 horas semanais, mas trabalham 22. Aí mandou o relatório. 8 da manhã, as pessoas entram no lugar para trabalhar. Mas elas começam a comentar o fantástico, como foi o final de semana, começam a mostrar os vídeos engraçados que foram recebidos no WhatsApp, começam a mostrar as fotos que tem, aí de 8h30 ligam o computador. Mas de 9h30 tem um café, que era para ser apenas um café e vira um lanche de mais 30 minutos. Quando dá 11h30, embora o expediente termine de meio-dia, as pessoas desligaram o computador e estão feitos alunos doidos para a aula acabar. Calculando isso durante uma semana, cheguei à conclusão de que, pelo menos na empresa onde eu estou, as pessoas recebem para trabalhar 40 horas, mas trabalham 22. Se isso não é corrupção... Ah, mas você não sabe que meu patrão é um explorador e quanto é que eu ganho. Isso é um problema dele. Quem vai arcar com as consequências do erro dele é ele. Se eu não sou fiel no pouco, eu não vou ser fiel no muito. Se eu não tenho compromisso com o que eu faço, nada vai mais me ser acrescentado. Porque na parábola daquela que Jesus conta, do Senhor da videira da uva, que as pessoas chegam para plantar, colher uva de 5 da manhã, 9 da manhã, ele chama mais gente meio-dia, mais gente 2 da tarde, mais gente 3 da tarde, 4 da tarde chama mais gente, quando dá 5 da tarde, ele paga a todo mundo a mesma coisa. E a revolta é imensa. Como é que pode? Eu cheguei aqui 5 da manhã, esse homem chegou 4 da tarde e trabalhou apenas 1 hora, e você está pagando o que eu ganho. E ele acrescenta dizendo, e quem pouco tem, tudo lhe será tirado, e quem tudo tem, mais lhe será acrescentado. Parece a parábola mais injusta do Evangelho. Um dia, eu lembrei da história de um Amnão que estava nos Estados Unidos na época de Henry Ford. Vocês ouviram essa história na internet, mas ela é real. Houve um problema na linha de produção de Ford. E esse era uma espécie de cientista, esse Amnão, cujo nome agora eu não lembro. E ele contratou esse homem porque ninguém conseguia resolver o problema na linha de produção do Ford T, aquele pretinho clássico que a gente conhece. E esse homem simplesmente conseguiu resolver. E cobrou, mais ou menos o que seria hoje, $10 mil, da época seria quase $1 milhão. E aí, Ford mandou dizer para ele que aquilo era um roubo e que era um absurdo, e queria que ele descrevesse numa nota onde ele gastou tanto dinheiro. E ele mandou a nota, que virou uma anedota da internet, mas é uma história real, em que ele dizia o seguinte: parafuso que impedia a linha de montagem de funcionar, $10. Conhecimento para saber qual era esse parafuso, $9.900. 9 mil 900 dólares. 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 9 mil 900 dólares.
Uma vez eu estava com um colega cardiologista, cirurgião, andando num carro dele que deu um problema, e a gente parou numa cidade do interior de São Paulo, e como era uma marca importada, não tinha como consertar ou substituir a peça. Fomos a uma oficina e o mecânico começou a desentupir uma área que estava provocando a paralisia do motor. E na conversa com esse meu colega cardiologista, eu disse assim: o senhor faz o quê? Ah, eu sou cardiologista, eu sou cirurgião cardíaco. Aí ele disse assim: doutor, a vida é muito injusta, porque observa o que eu estou fazendo no seu carro. Eu estou desentupindo as veias do coração dele para ele andar. O senhor não faz isso? É. E eu ganho muito menos do que o senhor. É injusta essa vida, porque eu estou desentupindo a veia do seu carro. Ele disse: eu entendo o que o senhor está dizendo, eu acho que é compreensível. Eu queria saber o seguinte: você conseguiria desentupir esse motor aí com o carro andando? Ele disse: não, claro que não. Pois é, eu estudei muito para operar o paciente com ele vivo. Eu não desligo ele, tiro a peça, desentupo, depois coloco. Talvez seja por isso que eu ganhe mais. Eu não estou dizendo que o senhor não mereça ganhar mais. Mas quando a gente se esforça, a gente consegue em 1 hora ganhar o que as pessoas ganham em um dia inteiro de trabalho. E ao invés de ficar com raiva, nós devemos nos capacitar para servir a Deus. Ao invés de se comparar com as pessoas, devemos analisar nossa trajetória. Devemos analisar o quanto nós podemos fazer para que o mundo saia deste momento, para que a gente vá mais além, para que a dor deixe de campear os nossos corações e os demais. É preciso que a gente se capacite para servir a Deus. Precisamos deixar de ser a vítima, que apenas chora, que apenas reclama e que começa a agir para mudar a história do mundo. Precisamos entender que doutrina espírita é o grande manual de transformação da raça humana. Que esse Pentateuco, desdobrado por muitos irmãos nossos, exemplarmente Chico Xavier, em tantas outras obras que nos emocionam, não são apenas uma ficção à la Harry Potter. André Luiz não é um Matrix. Emmanuel não é uma minissérie tipo Game of Thrones. É a narrativa da trajetória do ser na Terra em busca da luz. São almas que caíram, que faliram e que voltaram para nos dizer como caíram e como se reergueram, para nos dar um exemplo de como antecipar isso e a gente parar de cair para se erguer e servir. Que nós temos que entender que tudo que a gente lê é um treinamento para atitude e para ação e não apenas um deleite intelectual. Para que a gente fique encantado com obras maravilhosas e depois façamos um filme, choremos dentro do cinema, mas não cheguemos na nossa casa com uma mudança de atitude. Está claro para nós que Jesus não é um objeto de culto. Para nós, Jesus é um modelo de conduta e de comportamento. E eu lembro de uma música da minha infância, que vocês devem cantar também, vocês devem lembrar, que trata exatamente disso. De Jesus como um objeto de comportamento, como um modelo de comportamento e não como um objeto de culto. Vocês conhecem essa música? De um padre chamado Padre Zezinho. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel nas suas mãos, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. E o que é que tem que fazer? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorria, sentir como Jesus sentia. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Entende? O que nos faz dormir feliz no céu do encantamento é viver, pensar, agir inspirado em Jesus, porque a gente ainda não consegue fazer como Ele. Mas como diz Paulo, o que nos define como filhos de Deus, seguidores do Mestre, é a meta que estabelecemos.
Não é o erro que ainda cometemos. É o desejo meta de sermos anjos. É o desejo meta de agirmos para mudar o nosso comportamento. É sairmos de uma visão deturpada, daqueles que apenas reclamam, que só veem o caos, e sermos o portador da esperança, da luz, da mudança. É quando todo mundo diz não dá certo, a gente dizer vai dar certo. Nós devemos ser como os bombeiros. Nós espíritas devemos nos comportar como os bombeiros. Quando o perigo começa a acontecer, todo mundo vem para cá. Só o carro do bombeiro vai para lá. Nós devemos entender que nós estamos aqui para apagar fogo, mas para acender a chama ardente do Evangelho no coração. Nós devemos fazer o movimento inverso. Enquanto todo mundo corre e só fala do caos, nós devemos ir em encontro daquelas pessoas e levar esperança. Porque a esperança não vai se materializar do céu na terra. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. É em nós que as pessoas vão ver expressa a esperança. É quando ao olhar para a gente e ver, aqui eu vou encontrar alguém que serve o Evangelho, que quer me consolar, que quer me levantar, que quer seguir comigo. Isso é o que dá paz. Sabe o que é que dá? Os espíritos obsessores aqui falam assim. Sabe o que é que dá paz? O que dá paz, até o passarinho se irritou. O que dá paz é sentimento de dever cumprido. Observe, qual é o dia que você não dorme bem? Quando você não conseguiu fazer tudo que tinha feito, que tinha planejado para fazer. Qual é o dia que você dorme em paz? Mesmo muito cansado. Quando você fez tudo que você planejou para fazer. Aí você fica cansado, mas dorme em paz. E a gente busca sair desse inferno existencial para esse céu existencial. Mas não é meditando apenas. Não é tendo uma experiência espiritual desprovida de sentido. É indo mais além de perceber apenas a expressão emocional do Evangelho. Todas as religiões atraem, elas têm mensagens belíssimas, mas elas chamam para ação. Mas a maior parte de nós fixa na aparência. Muita gente resolve ser evangélico e diz, não, porque é muito lindo, a pregação dos pastores, a banda mineira diante do trono cantando, é muito lindo, Regis Danés cantando como Zaqueu, é emocionante. Mas a pessoa não muda. Não, bom é ser católico. Agora tem um padre que tem chapéu de cowboy, tem outro que canta, que é um gatão, chamado Padre, Fábio de Melo, que embaixo nos comentários do YouTube é engraçado, coisa linda, não sei o que, as pessoas veem a mensagem e só faz essas coisas. Tem agora Reginaldo Manzotti, e tem a história de Francisco de Assis, de Clara, a igreja, os vitrais, mas não muda. Não, o bom é ser budista, ficar assim, meditando, mas não muda. Na massa é ser Hare Krishna, bota aquela roupinha laranja, fica cantando Hare Krishna, acende um incenso, dentro de casa, abre os caminhos, afasta os obsessores. Não, bom é ser muçulmano. 5 vezes por dia, pega a bússola, foca Meca, Medina e começa a fazer reverência a Allah. Mas é espírita, velho. Espírita que é legal. Espírita conversa com quem já foi. Espírita vai, espírita vem. Daqui uns dias vai ter um aplicativo Skype Celeste, feito pelo movimento espírita, né? Então massa é ser espírita, meu irmão. Isso é que é legal. A gente vai vender esse aplicativo na Apple Store. Vai ser também para o Windows Phone, para todo tipo de celular, de todo tipo de planejamento que a gente imaginar. Mas o indivíduo não muda. É um cristão de aparente. Ele é um mero simpatizante do Evangelho. Mas o Evangelho ainda não se tornou uma vivência na sua vida. Não pratica, não se expressa, não sai de si para servir. Todos nós queremos paz. Todos nós queremos sentir essa paz. Todos nós queremos usufruir dessa proposta generosa do Evangelho. Mas, igual a uma charge que eu recebi, que era assim: quem quer mudança?
A multidão. Quem quer mudar? Quem quer a paz? Quem quer ser a paz do mundo? Quem quer o perdão? Quem quer estender as mãos e perdoar? Quem quer ser reconhecido e elogiado? Quem quer reconhecer e elogiar? O movimento em Jesus é um movimento de atividade. E nessa atividade, a preocupação é em servir, não em ser servido. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quando a gente sai do ego, de querer ser o centro do universo, baixa a crista e entende que o centro é Deus e que seu representante maior é o Cristo, a gente abre mão dessa necessidade de se tornar o centro das atenções e se torna um servidor daquele que de fato é o centro das atenções, até depois de um processo que é lento, que é no dia para a noite, mas a gente vai conseguir, até a gente passar pelo processo de Paulo. 3 anos no deserto, muito equívoco, apedrejado na Grécia, crista baixa, ele não se anula, ele não se nega, ele se eleva e diz, já não sou eu quem vive, é Jesus quem vive em mim. Tudo que a gente quer é isso. A verdade é essa. Eu acho que a maior parte de nós está cansado já. A gente está cansado de tanto erro. A gente está cansado de tanto equívoco. Esses doces são para mim, não adianta olhar. Isso é inveja, é feio. Papai do céu briga. Ele até pediu para eu vir com a mala vazia para levar um docinho daqui de Minas, então não adianta. Vamos comprar lá fora. E é? Então tu não cobra imposto de mim, não? A gente faz uma negociação. A gente está cansado. A gente quer essa paz. A gente também quer ser um instrumento dessa paz. A gente quer cantar e vivenciar Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. A gente não quer apenas se emocionar ao ouvir ou ao cantar a música. A gente quer cantar no coração e nas mãos, nos gestos cotidianos daqueles que fazem a mudança do tempo, a mudança da história. A gente quer sentir essa lei que está na nossa consciência, nessa resposta que é a mais teologicamente profunda dada a Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 622, onde está a lei de Deus na consciência? E Kardec pergunta, visto que traz na consciência a lei de Deus, que necessidade havia ela de ser revelada? Eles respondem, os homens esqueceram e desprezaram, então quis Deus que fosse lembrada. E manda o Consolador para lembrar, para limpar os equívocos, para acrescentar coisas novas. E ao invés de sermos as vítimas que choram, ao invés de sermos as pessoas que buscam perceber que está dentro de nós as soluções. Tão bem descrita naquela belíssima poesia que aí vocês conhecem de Alta de Souza, não conhecem? Em que fala dessa construção interna. Meus irmãos, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volta lá no teu templo interno que está abandonado, porque lá é onde está erguida a mais alta de todas as capelas. E encontra-se lá também as respostas mais lúcidas e belas, que hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Por isso, meu irmão, escuta teu coração em cada prece, porque Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. E aí então compreenderás a dor que te domina, esse inferno, essa depressão, essa angústia, essa falta de perdão, ante a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz e redenção. Dentro de nós todas as respostas, dentro do nosso coração toda a catedral luminosa, um Deus que nos inspira, irmãos anônimos que nos orientam, e a gente fazendo ouvidos moucos à mensagem do Evangelho e dando eco à mensagem de caos do mundo.
Crises vão e vêm. O amor é que é eterno. Crises outras virão, porque a gente faz parte da cocriação com Deus. Quando a gente mete os pés pelas mãos, a gente altera temporariamente a ordem das coisas, mas Deus que nos ama reordena tudo de novo. Não vamos ser os arautos da desesperança. Vamos ser o agente da paz e da esperança. Não vamos reforçar o coro e o discurso do caos. Vamos aumentar as nossas preces pela pátria do Evangelho. Mas vamos, mais que isso, não apenas, pedir a Deus que ilumine os nossos irmãos que estão estagiando na vida política no Brasil. Mas pedir sobretudo a Deus que nos inspire para que na minha vida pessoal eu seja a luz do mundo e o sal da terra. Que eu inspire as pessoas na mudança do meu comportamento. Que eu faça a mudança que eu desejo no mundo. Que eu leve a paz que eu quero para mim. Que eu leve a justiça que eu solicito. Que eu leve o serviço que eu tanto peço. E aí, cada um de nós, pontuadamente fazendo a nossa parte, vamos mudar a história do mundo. Esse evento acontece no Triângulo Mineiro há 52 anos. E eu tenho certeza que quem está aqui desde os primeiros eventos sabem o quanto este país melhorou. Eu tinha feito uma palestra no Ministério da Defesa em Brasília. Depois eu fui jantar com um general. E quando nós chegamos no restaurante, tinha um ex-ministro do Supremo aposentado. Que eu não vou dizer nem o nome do ministro, nem do coronel, certo? E ele olhou para o ministro e disse: ministro, na sua época não tinha essas coisas aqui em Brasília. Que tristeza, né? O ministro deu uma risadinha e disse: ô meu filho, deixe de ser inocente. Na minha época não tinha imprensa livre para denunciar. O que nós estamos vendo hoje é o expurgo, é a limpeza, é o revelar, é o vir à tona do que sempre aconteceu, para que haja mudança. Portanto, o que está acontecendo é a mais pura expressão da esperança. O que nós vamos ver nas nossas vidas pessoais é a vinda desses segredinhos que todo mundo tem revelado ali, ó. Porque para a mudança vir, nós temos que reestruturar nossa própria vida. Se nós queremos um céu existencial, se nós queremos um compromisso com Jesus na nossa vida e na vida da nossa história, nós devemos repensar a nossa forma de agir neste tempo em que estamos encarnados. Para que nós não possamos depois ouvir, no umbral, os lugares mais quentes são reservados para aqueles espíritas que se mantiveram neutros em tempo de crise. Juntos pelo Evangelho, meus irmãos. Muita paz e muito obrigado. Obrigado. Não ficar com inveja não, né? Eu agradeço e sei que toda essa efusividade e alegria é fruto do fato de que eu estava falando de quem de fato merece todo o aplauso e todo o nosso louvor, né? E todo o nosso contentamento, que é o Cristo Jesus. Eu sei disso. Muito obrigado, meus irmãos. Ainda bem que eu não canto. Rossandro, nós te agradecemos mais uma vez por estar entre nós, não é? Nós conhecemos o Rossandro alguns anos atrás, nunca tinha ouvido falar dele e o nome chamou a atenção, né? Rossandro Klinge, quem será? A princípio eu pensei que era um ator da Globo, Klinge, né? Um nome assim tão bonito, tão diferente, né? Aí o ano passado, para a organização da Cometrim de Ibiá, nós sugerimos o nome dele, porque já então havíamos conhecido em Goiânia. E de lá para cá, desde o ano passado, ele está entre nós e com certeza permanecerá entre nós por muito e muito tempo, nessa viagem que não é fácil. Para vocês terem uma ideia,
ele saiu ontem à noite de Campina Grande, foi para João Pessoa, pegar um avião, porque o voo de Campina Grande tinha sido cancelado, foi para Guarulhos, Uberlândia, para estar conosco aqui hoje, né? Quase uma viagem internacional, para ficar poucas horas, porque daqui a pouco ele vai para Goiânia, novamente para pegar o avião, 5 horas da manhã, para voltar para Campina Grande. Então é um sacrifício que nós reconhecemos e agradecemos, e que Ele possa levar de nós aquilo que temos de melhor em nosso coração, que é o carinho, que é a gratidão, e que Deus abençoe no seu trabalho doutrinário, na sua vida familiar, e leva sempre esse coração amigo dos mineiros, dos triangulinos, tá bom? E aqui tem algumas lembranças das crianças do Lar Espírita Pouso do Amanhecer e dos espíritas de Ituiutaba. São alguns doces típicos da nossa região, alguma comida, né? E eu falei assim, gente, pro Rossandro não precisa farinha, tá ok? Gente, é o seguinte, tanto ele quanto a Ana vão permanecer ali algum tempo, de frente para o backdrop, para tirar uma foto, pegar um autógrafo, porque ele é o autor desse livro, Auto Perdão, editado pela Federação Espírita do Estado de Goiás, e coautor do livro, junto com a Ana, Céu e Inferno, Mito ou Verdade. E tem também os DVDs para aqueles que tiverem interesse, fiquem à vontade, tenham um resto de tarde muito agradável. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.